Meu nome é Lia Kunzler, eu sou psiquiatra e terapeuta cognitivo-comportamental e atuo na Clínica Mental Health em Brasília. Essa é uma forma muito simples de ajudar as pessoas a lidarem com a sua desregulação emocional, principalmente em relação à ansiedade. Então, eu sempre apliquei com os meus pacientes em casos de pânico, de medo de apresentação oral e fazer prova oral escrita, ou algum medo específico, fobia específica, ansiedade social, medo de viajar de avião, medo de passar mal no avião. Então, ela sempre foi usada, pelos pacientes com esse intuito. E hoje ele pode ser adaptado, então, à situação que nós estamos vivendo do Covid, da pandemia do Covid-19. Qual é o meu objetivo aqui, então? É deixar bem claro que quanto mais ansiedade eu sentir, mais tendencioso será o meu raciocínio para o lado de aumento da ansiedade, aumento da catástrofe, aumento das dificuldades, valorização da sorte que eu não tenho recursos, né? E aí eu vou me comportar, isso vai ter um resultado, eu vou me isolar, eu vou ficar agitada, eu não vou saber o que fazer, eu vou ficar desnorteada. Então, como aqui deixa claro, a setinha vermelha, o que acontece? Quando é que a nossa ansiedade aumenta? Quando realmente nós vemos aquela situação como sendo muito arriscada, muito perigosa, muito difícil. Então, um voo de avião eu esqueço, né? Essa é a coisa mais perigosa que existe, por exemplo, uma apresentação. E aqui também, Covid-19. É horrível, é muito perigoso, é muito difícil, é muito arriscado. Então, quanto mais eu penso nisso, quanto mais eu me inundo com as mensagens, com as coisas somente muito negativas, mais ansiedade eu vou sentir. E aí vai acontecer o quê? Eu não vou conseguir ver nada fora, não vou conseguir valorizar nada, né? Porque a ansiedade toma conta, porque o risco, o perigo, a dificuldade fica gigante. E aí, assim como eu mesma aqui falando vou me agitando, é o que acontece com as pessoas, elas não conseguem daí então se acalmar. Então, qual é a minha proposta de chamar atenção para isso? Como que eu posso fazer a setinha verde? Né? Como que eu posso regular essa emoção? Como que eu posso deixá-la numa quantidade menos danosa, mais saudável, dentro do possível, né? Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Diminuir essa minha certeza de risco, de perigo, de dificuldade, né? Então, as coisas como elas são, seguir as orientações, né? Ver realmente quais são os cuidados, né? O que realmente a situação demanda. Ela é muito difícil? Sim. Quem tem uma crise de ansiedade aguda é muito difícil lidar com ela? Sim. Quem sente medo de viajar de avião? Lógico, a situação em si é difícil, mas vamos olhar, vamos acalmar, né? E aí o que eu trago? Por que tem um galheteiro pequenininho aqui em cima? É trazendo essa questão nós podemos pensar, né? A ansiedade está para a saúde mental, assim como os temperos estão para a culinária. Então, na verdade, o que acontece? Se nós colocamos muito tempero numa receita, né, que eu resolvo fazer um prato, e se eu coloco muito tempero, eu não vou nem conseguir sentir nenhum gosto de nenhum outro ingrediente, porque vai estar muito temperado, muito fora do que é agradável até ao paladar. Então, como é que nós vamos reduzir isso? Como é que nós vamos baixar? Como é que nós vamos ter a quantidade certa? É colocando no tempero, lá na culinária, tendo cuidado e aqui também. Então, como é que eu vou reduzir esse excesso de ansiedade? Reduzindo essa questão de risco, perigo e dificuldade, sim, mas vamos ver as coisas como elas são e vamos fazer o quê? Que é o de baixo, o verde. Nós vamos lidar com os nossos recursos, então, as nossas qualidades pessoais, as nossas atitudes, quem está trabalhando, quais são as outras pessoas que têm, quais são as qualidades dela, o que elas têm feito, que tem colaborado para o equilíbrio, para a ponderação. Então, quanto mais eu consigo valorizar essas coisas, ver a situação menos catastroficamente, então mais eu vou conseguir manter o foco no que eu estou fazendo e ficar mais calma, na verdade, né? E lidar melhor com isso. Então, na verdade, como eu falei no início do vídeo, é para qualquer situação, porque senão a pessoa que
viaja, não consegue aproveitar uma viagem, porque ela só vive em função do voo de avião, por exemplo, a viagem de avião. E aqui é a mesma questão, nesse momento de Covid-19, se eu me inundar de informações muito negativas e não focar no que eu estiver fazendo naquele momento, que pode ser estar com a minha família, fazer uma refeição, o que quer que seja, tentando praticar uma atividade física, lendo alguma coisa, mesmo trabalhando, as pessoas que estão trabalhando nesse momento, né? Então eu não consigo acalmar. Então a ideia aqui é isso, reduzir essa crença sobre o risco, perigo e dificuldade 100%, então ela não é 100% arriscada, e melhorar a nossa valorização do que nós temos feito e de quais são as qualidades nossas e das pessoas envolvidas conosco neste momento.